11 horas mais 37 minutos, manhã hoje, terça-feira, 25 de novembro de 2025. Estamos ao vivo aqui na sua Rádio Educadora para todo o Alto Vale, Médio Vale e Planalto Serrano. Estamos ao vivo também pela fanpage da Rádio Educadora, a nossa página com mais de 151 mil seguidores que nos acompanham diariamente com as principais notícias, destaques de toda a nossa região. Hoje, terça-feira, damos início a mais uma entrevista do dia, hoje com o vereador, presidente da Câmara de Vereadores de Itaió, Jaci Delis, ele finalizando assim o nosso giro de entrevistas, que já iniciamos na semana passada, entrevistando vereadores individualmente, falando de assuntos relacionados à Câmara de Vereadores, os trabalhos, e hoje então Jaci Delis presente aqui nos estúdios. Jaci, mais uma vez, muito bom dia, um prazer te receber aqui nos estúdios da Educadora, fico feliz com a tua presença, feliz que você também aceitou o convite de vir aqui conversar com os ouvintes. Bom dia. Bom dia, Aristeu, bom dia a todos os ouvintes da Educadora, essa rádio que sempre nos atende com muita honra, nos recebe aqui e a gente fica muito grato por todo esse carinho e atenção que a Educadora tem com a vereança. Que bacana. Jaci, nós temos aí um tempo para falarmos de ações e trabalhos, com certeza precisaríamos aí do dia todo para falar de todos os trabalhos que vocês realizam, né? A gente que está sempre junto aí acompanha que os trabalhos dos vereadores é intenso, é muitos trabalhos, mas te pergunto, né? Estamos já em novembro, 10 meses se passaram, e como é que você avalia aí, um breve balanço das ações da Câmara de Vereadores, como é que tu avalia aí esse primeiro ano de 2025 nos vereadores? Aristeu, uma Câmara muito diferente do que a gente tinha ao longo dos anos, né? Eu já fui vereador de 2017 a 2020, já uma situação totalmente diferente na 20ª legislatura, uma Câmara extremamente atuante, uma Câmara de Vereadores que tem buscado muitos recursos e tem trabalhado muito em prol da comunidade, eu digo até de forma braçal, tem se colocado à disposição. Um atende na parte dos animais, o outro já ajuda a fazer ponte, o outro já ajuda lá nas estradas do interior, e assim todos os vereadores têm digamos assim, uma liderança nata, né? Que tem feito em prol da comunidade. E esses 10 meses aí tem mostrado que a Câmara, a 20ª legislatura, tem sim o seu diferencial. Uma prova disso é a quantidade do nosso povo que nos assiste de forma presencial desde o começo do ano. Nós estamos com a casa cheia todas as sessões e de forma também online. Então a gente tem aí uma boa visibilidade, tendo em vista os grandes debates que vêm acontecendo, né, e as melhorias que a Câmara tem trazido, né, para a comunidade. Que bacana. Jaci, a gente que acompanha aí, né, a Educadora hoje transmite aí todas as sessões da Câmara, acaba encaminhando os links aí nos nossos grupos do WhatsApp, no Facebook, para dar maior visibilidade aos trabalhos prestados pelos vereadores. E, claro, a gente percebe que toda segunda-feira é muitos trabalhos debatidos e tal. E eu separei alguns aqui rapidamente, para a gente falar um pouquinho de hoje, alguns projetos que são de sua autoria. E um deles que chama atenção é o IPTU verde, né? Isenção aí de um parte do imposto por quem tem placas solares e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho desse importante projeto que é o IPTU verde. Aristeu, o IPTU verde é um projeto já consagrado no nosso estado, né? Balneário Camboriú e outras cidades tem esse projeto já a longo prazo, e é uma forma de incentivo às novas tecnologias de forma ecológica, né, e diminuindo, né, essa carga tributária do nosso munícipe, essa carga tributária do IPTU em questão aqui, né, para quem tem placa solar, para quem tem reutilização da água, né, e para quem tem algum tipo de projeto ecológico que diminua algum custo, por exemplo, de saneamento ou de eletricidade, né, para que a gente possa trazer Itaió para um novo tempo de economia, um tempo de ecologia, e caminhando, né, junto a essas novas tecnologias que a gente tem aí à disposição e diminuindo a carga tributária do nosso povo, que já é uma carga tributária muito alta. A gente, com esse projeto, né, a Câmara de Vereadores e os vereadores que abraçaram essa situação, trazendo uma melhoria na vida do nosso consumidor, do nosso munícipe, né, do nosso taiuense. Bacana. Já se outro assunto muito interessante é quando se fala em ITBI. Para muitas pessoas acabam não tendo conhecimento o que é o ITBI, e você traz um projeto de parcelamento. Queria que você falasse um pouquinho mais o que seria o ITBI e também esse projeto de parcelamento. Vamos lá. Hoje, por exemplo, se o pai lá no interior quer doar o terreno para o filho,
ele teria que pagar um imposto, que é o ITBI, sobre todo aquele terreno para passar para o filho. O que acontece quando a gente faz essa... Não é uma isenção de impostos, mas sim um incentivo a colocar em dia toda aquela situação. Alguns municípios, por exemplo, como Rio do Sul, Rodeio, Brusque, Balneário Camboriú, ele já tem esse projeto já ao longo desse ano, que é não apenas um parcelamento em até 24 vezes, mas também digamos assim, um desconto de 70%, 60% a quem quer pagar à vista, né? O que é isso? É um incentivo a colocar em dia toda essa situação. As pessoas estão nos perguntando sobre os grandes empresários do nosso município também, e também os agricultores, sobre essa diminuição da carga tributária. Estão digamos assim, nos incentivando a buscar soluções. E esse parcelamento do ITBI é uma delas. Eu acho que a gente precisa cada vez mais diminuir a carga tributária do nosso município e entregar cada vez mais, Aristeu, um serviço de qualidade, seja a coleta do lixo, na saúde, né, nas estradas, né, e a gente conseguir entregar de melhor forma o que o munícipe deposita na nossa cidade. Bacana. Já no início agora da sua fala aí, quando eu perdi sobre o balanço aqui dos trabalhos, tu falou, né, que aconteceram algumas viagens, indo atrás de recursos, e um recurso que foi até noticiado e que com certeza é de grande importância, grande valia para Taió, é sobre a vinda de uma UBS, né, no bairro Boa Vista. Que através de você, Taió ganhará uma nova UBS, uma unidade básica de saúde. É isso que você falasse um pouquinho mais sobre essa importante obra e o valor também. Eu tenho um bom contato na volta à política, né? Estive fora por 4 anos e não me envolvi muito com política nesses 4 anos, mas na volta agora tive um parceiro muito grande, que é o deputado federal Ismael dos Santos. Ismael tem colocado, depositado confiança na nossa cidade e depositado grandes quantias em emendas parlamentares. Para te ter uma noção, do ano passado para agora, ele já colocou 4 milhões e 400 mil reais. 2 milhões e 89 mil nessa UBS, que é uma unidade básica de saúde, que para quem no começo da rua Otto Hadlich, na saída aqui, para a saída para Caneba, antiga Caneba, ali perto do Enig, ali, a gente já começou as obras então dessa UBS, uma UBS completa, no valor de 2 milhões e 89 mil. Mas também o muro de gabião atrás do quartel do bombeiro, o muro de contenção, aquele barranco que sempre vem tentando desmoronar lá, deixando aí uma insegurança até para os moradores e para a equipe do Corpo de Bombeiros, né? Mais de recursos para casa-lar, recursos que foram utilizados, 400 mil reais, né, na saúde. Então, e esse ano o deputado federal Ismael dos Santos já sinalizou que vai ter uma grande quantia em valor para depositar para Taió. E essas quantias a gente quer fazer acontecer da melhor maneira possível. O PSD de Taió tem buscado e vai buscar ainda mais recursos para fazer acontecer. Recentemente estive com o pessoal da Rua Padre Eduardo e a gente vai aí buscar, de alguma forma a gente vai buscar fazer esse calçamento. É a segunda rua do nosso município, é uma das ruas mais importantes, já foi uma via de acesso à nossa cidade, né? Para quem não sabe, não existia a descida do acesso, e sim a Padre Eduardo, e a gente precisa dar vazão a esses problemas do cotidiano. Então, eu e a Maria e todo o time do PSD, de candidatos do PSD, tem buscado sim muitos recursos para depositar na nossa cidade. E essas viagens acabam tendo que acontecer, né? Por muitas vezes a gente tem que sair com o pires na mão e pedir, né? E pedir por Taió e pedir pelos problemas que a gente tem aqui na nossa cidade. Essa é uma das funções do vereador. Tendo em vista que a emenda é parlamentar, ela é buscada por parlamentares. Então, é de parlamentar para parlamentar, né? O público nos pergunta, mas por que, Jaci, esse fulano está indo buscar? Todo mundo pode buscar, mas quem tem voto efetivamente e que vai ser escutado lá na frente é o vereador, é o prefeito, é o vice-prefeito. Quem tem voto e foi eleito, né? A gente sabe que muitas pessoas correram a eleição e têm seus representantes políticos, legal, né? Mas muitas vezes a gente precisa entender que a emenda é parlamentar e vai ser de parlamentar para parlamentar. Okay. E uma emenda parlamentar agora, um processo que a gente que caiu em nossas mãos, um projeto que foi aprovado já na última legislatura, é as emendas parlamentares dos vereadores. Então, os vereadores de Taió
terão um valor em emendas parlamentares para alguns projetos dentro da nossa cidade. Então a gente já está trabalhando a LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual, e estamos trabalhando aí por bancada. Hoje a bancada do PL estava na Câmara, a gente explicando como vai fazer toda a documentação, como é necessário. Então a Câmara teve que buscar esse conhecimento para trazer para os vereadores e agora aplicar para a nossa comunidade. Então, uma Câmara extremamente diferente, né? E tanto, Aristeu, nos avanços tecnológicos da Câmara também, né? Hoje a Câmara é totalmente diferente. A votação agora vai partir a ser online, né? No telão, vai aparecer na internet quem votou, quem não votou. Lá no site da Câmara vai aparecer a votação online, né? A parte de assinatura de documentos vai ser toda online, então a Câmara vai ser totalmente zero papel. A parte... desde que o projeto entra até o projeto voltar para a prefeitura, ela vai tramitar toda de forma online. Antigamente nós tínhamos que imprimir. E temos projetos que são de... Por exemplo, nós temos hoje 2 projetos aí que tem 380 páginas cada um. Então tu imagina, se cada vereador pedir uma cópia do projeto, né? Quanto papel isso gera? Hoje não, hoje está aqui no celular. Né? A gente vai fazer acontecer a Câmara zero papel, né? Toda informatizada. E a celeridade que isso vai dar no processo, né, Aristeu? A Câmara hoje leva até 45 dias para rodar um projeto dentro da Câmara, dentro das comissões, vem para a plenária, né, vem para a reunião das comissões, debate entre as comissões. E o que a gente está propondo e a gente vai fazer acontecer até final do ano, ela traria de 45 para 21 dias, dando muito mais celeridade, dando muito mais agilidade ao processo e de forma muito mais aberta à população, porque tudo isso vai estar no site da Câmara de Vereadores. O que o vereador está tramitando, o que o vereador fez, quais são os pedidos de providências, o que foram as indicações. Então, tudo isso vai estar de forma online para o povo ver. Né? Eu digo sempre, e a gente vem sempre, às vezes, falando frases que a população acaba, né, tendo uma discussão. Mas a Câmara vai sair de 1996 e vai para 2030. Ela vai deixar de ser no papel e vai vir para o online, que é muito mais barato hoje. Né? E economizando dinheiro, fazendo obra, economizando dinheiro e devolvendo para a sociedade. Isso é o futuro batendo na porta. Que bacana. Já vou retornar para falar sobre a Câmara em si. Mas antes eu quero, né, um questionamento com você. Você hoje é o último vereador aqui, o presente, finalizando o nosso giro de entrevistas, e 8 vereadores lhe antecederam aqui. E o que parece nesse momento é que a Câmara de Vereadores não tem partido, né? Parece que é todos com partido só, porque todos vieram aqui e te elogiaram, agradeceram a forma que você conduz a sessão. E eu te pergunto, como é que é esse relacionamento entre vocês? Porque pelo que se parece, já quase não tem mais partido. É um grupo, é um time, é uma família? Como é que vocês se relacionam aí, os vereadores? Graças a Deus, Aristeu, a gente tem conduzido com muita seriedade, com muita, digamos assim, dentro do que é a lei, dentro do que é o certo, né? Sem partidarismo, sem perseguição a ninguém, e isso tem mostrado aos vereadores e dado confiança aos vereadores para trabalhar. Né? A Câmara realmente não tem partido, a Câmara tem assuntos debatidos dentro da Câmara em prol da comunidade. Né? Por vezes a gente acaba se exaltando, mas todos os vereadores têm um bom trato. Mas por quê? Porque eu trato todo o projeto com seriedade e todos os pedidos dos vereadores são realmente um pedido levado a sério. Né? Então a Câmara tem trabalhado em prol dos 9 vereadores, não só em prol do presidente ou só da mesa, mas todos os funcionários, eles são... Eu tenho essa posição de que todo vereador é levado muito a sério nessa minha legislatura como presidente. E isso tem demonstrado a eles que eles têm confiança no meu trabalho e que eu vou defender os vereadores, né? Mas também vou tratar todo o assunto com seriedade e respeito. Assim como eu trato na vida, eu tenho que tratar na Câmara, né? Meu pai me ensinou de uma maneira, eu não consigo trabalhar de outra maneira, né? Então a gente tem buscado essa unificação, esse trabalho, né? Para que os 9 vereadores estejam em evidência e que os 9 vereadores tenham voz e vez dentro da Câmara de Vereadores. Ou seja, a Câmara não é do Jaci, né? A Câmara não é do PSD, a Câmara é do município de Itaió e para isso a gente tem trabalhado com muito afinco com os 9 vereadores. Bacana, Jaci. A gente sabe que hoje a principal rua de Itaió
é Coronel Federsen, né? E onde está situado o prédio da Câmara de Vereadores? E quem passa por Taió, até eu sempre digo que a gente fala assim, que existem os pontos de Taió que é Sim. destaque. Só que a nossa casa aí, a Câmara de Vereadores, ela tem um prédio muito bonito. Ela é um prédio bonito, agora pintura nova. Com certeza é um lugar que chama muita atenção para o município. Só que existe um detalhe que ela é bonita por fora. Entrando, a gente percebe que hoje, né, se encontra umas salas que não estavam bem divididas. Ela precisava de uma atenção especial. E eu, né, particularmente tive acesso a um projeto que você apresenta agora, que é uma nova repaginada na parte interna da Câmara de Vereadores. Nem vamos dizer uma reforma, sim uma construção nova, porque você está construindo toda a Câmara por dentro. E te pergunto, como é que anda esse projeto? De onde que veio essa ideia? Por que fazer essa reforma dentro da Câmara? Qual foi a tua ideia nesse momento? O pensamento, acho que dos 9 vereadores é que a Câmara de Vereadores deixou de ser um porquinho para guardar dinheiro, né? E que é um poder que precisa ser respeitado, mas também é um prédio, uma estrutura que precisa ser mantida. E é uma estrutura que vinha há mais de 10, 12 anos aí, desde 2013, sem uma reforma. A última reforma que teve ali foi uma pintura interna, uma pintura externa, mas não houve uma reforma, digamos assim, pensada na melhoria, em acessibilidade, né? Não tinha banheiro, a casa é deficitária em alguns aspectos, né? E acessibilidade, banheiro é uma delas. E a gente vem desde o começo do ano já. A primeira coisa que a gente fez foi arrancar algumas árvores, organizar, limpar, porque aquelas árvores estavam dando problema no telhado, então é um prédio um pouco mais velho, necessita algumas organizações, e a gente vem fazendo isso desde o começo do ano, sim, com economia, respeitando o dinheiro do povo, e vamos devolver dinheiro no final do ano ainda à prefeitura. Estamos pensando, sim, na economia também, mas também em fazer acontecer e deixar que aquela casa é a casa do povo. Talvez as pessoas não levam em consideração o quanto a Câmara de Vereadores é utilizada, mas esse ano mais de 100 vezes durante o dia para palestra, para eventos, seja da Secretaria de Educação, seja do esporte, seja da assistência social, seja de algum, digamos assim, algum grupo, por exemplo, a SEAT, CDL, utilizaram a Câmara, a polícia, o Ministério Público, o Fórum, utilizam aquele plenário para fazer algum tipo de explanação. Por exemplo, hoje à noite a gente tem mais um evento no Ministério Público dentro da Câmara às 19 horas. Então, a gente cada vez mais busca o quê? A qualidade, né, daquela estrutura para receber bem o povo de Taió. Porque aquilo lá nada mais é do que a casa do povo. Quando chegamos, catingava a mofo, catingava a lodo de enchente, né? Então, era necessário uma reestruturação, uma repaginada naquilo que nós tínhamos, e estamos fazendo isso com muito respeito e com muita educação. E temos muitas coisas ainda a apresentar. O projeto está quase pronto do plenário da parte de cima, e aí a gente vai apresentar à comunidade um projeto novo, uma ideia nova, e a gente vai acabar executando durante o ano que vem. Nós vamos ter a sessão até dia 15 de dezembro, no plenário Manuel Carreiro de Negreiros, que é na parte superior, e posterior ela será, o plenário será fechado, e a gente começa a reforma na parte de cima. O plenário de baixo, o Erna Heydrich, já está quase todo pronto para receber a sessão, para receber as palestras e as demandas que serão necessárias, e a parte de cima então agora começa a ser toda remodelada, trazida para 2020, 2030, né? Um novo pensamento. Há escadas, não há acessibilidade, a gente tem buscado a melhoria no elevador, rampas de acesso, toda essa parte será levada em consideração. Que bacana. Jaci, a gente fez então essa rota de entrevistas aí, e a gente tentou manter aí uma linha de perguntas para os novos vereadores, para a gente trazer, mostrar nossa imparcialidade também. Perfeito. Que a nossa intenção é sempre, né, trazer a imparcialidade e mostrar os trabalhos realizados. E agora chego aqui no final da nossa entrevista, se encaminhando para o final, e a gente tem 3 assuntos a ser abordados, que foram abordados por todos os vereadores também, e da seguinte sequência assim. Vamos falar de 3 obras importantes, que seriam o loteamento Novo Horizonte, a ponte Ribeirão do Salto e também a compra do seminário. Iniciamos com Novo Horizonte. Eu pergunto para o vereador e presidente Jaci, quando se fala em Novo Horizonte, o que você entende nesse momento pelo loteamento, a situação dele que está? Qual é o seu ponto de vista? A gente sabe que com certeza vocês devem ser muito cobrados aí pela sociedade, pela população, porque afinal são quase 450 famílias, né, que estão aí, e a gente sabe que vocês devem ser aí muitas vezes o para-choque de tudo, né?
Quando se fala em Novo Horizonte, como é que qual é o seu entendimento sobre isso, Jaci? Eu penso em celeridade, né? Eu, por muito tempo, ainda, começo do ano, eu e o prefeito ainda, enquanto conversávamos, ainda falávamos, eu acho que a gente precisa dar uma celeridade a esse processo aí, a gente precisa buscar. Houve muita politicagem sobre isso na eleição, né? De ambos os lados, mas não houve, digamos assim, uma fala verdadeira. Na semana passada, quando chamado, então, à tribuna o secretário Gerson Loyola, né? Até então, do começo do ano até ali, não havia projeto, não havia isso, não havia aquilo. E a gente sabe que o projeto não é uma obra eleitoreira, é uma obra que vai mudar a história do nosso município. É uma obra que vem sendo pensada desde 2022. Ela não é uma obra de 2024 para 2025 para fazer política em cima disso. É uma obra que vai trazer muito mais moradia, muito mais qualidade de vida a muitas pessoas no nosso município, liberando talvez muitas casas de aluguel e liberando que as pessoas possam vir ao nosso município. E aumentando, né, a quantidade de mão de obra para as nossas empresas, que hoje é um dos nossos tendões de Aquiles aqui no nosso município, é a falta de mão de obra, seja qualificada ou mão de obra, enfim. A gente não tem mais muita mão de obra, tem empresas aí que precisariam dobrar a quantidade de funcionários e a gente sabe que não consegue. Novo Horizonte vai vir nesse sentido, mas ele é uma obra extremamente, primeiro, grande, não é uma obra fácil de se fazer, é uma obra que demanda muito tempo e muita parte jurídica, porque tem muita licença ambiental, tem muita partes que nem é o município que faz, mas que, por exemplo, o IMA está envolvido, a Casan está envolvida, a Celesc está envolvida, mas que a gente precisa da celeridade. Quando a gente fala em Novo Horizonte, são etapas que já podiam estar começando. E é isso que a Câmara vem cobrando, né? De forma muito respeitosa até. Né? A Câmara não tem sido uma Câmara que vai fazer vídeo, que vai fazer foto, que vai bater em cima de prefeito, né? Mas a gente tem trazido as pessoas à Câmara e respeitado e cobrado aquilo que é necessário. Nos últimos dias a gente teve até discussões aí sobre um plantio de milho dentro do terreno do Novo Horizonte. Né? A gente acordou aí com pessoas mandando mensagem para nós, que palhaçada é essa aqui? E o vereador, ele é cobrado e ele tem que cobrar, não tem o que fazer. Né? Então a gente acaba cobrando. Penso que as fases que poderiam ser feitas já deveriam estar dando start, né? Até dei uma sugestão, né? Depois a gente vai saber que nem tudo que a gente faz a sugestão é possível. Mas no começo do ano tinha falado para o prefeito, né? Comentado com ele que por que a gente não chamar essas pessoas que foram contempladas com o lote e começar a pagar o lote, e do dinheiro do pagamento do lote a gente começar a efetivar as obras, né? Então a celeridade do processo seria muito grande, mas em conversa com o corpo técnico da prefeitura, o Daniel do planejamento, a gente então soube aí que não há condições de se fazer isso, só posterior à parte das escrituras, quando cada morador, cada dono do lote, cada pessoa que foi sorteada ter a escritura na mão. Então as ideias às vezes surgem, a gente tenta dar celeridade, tenta buscar, mas não é aquilo que dá para se fazer. E o Novo Horizonte é uma obra que não vai da noite para o dia vai ser resolvida, isso vai demorar bastante. São aí pela frente, aí não sei se no governo do Aristides ele consegue inaugurar qualquer coisa ou buscar, né? É uma obra extremamente demorada, com fases demoradas que demandam alguns órgãos estaduais, aí cada um fazer sua parte para que se dê andamento. E a prefeitura tem que fazer, acaba tendo que fazer a dela também, e tem também o tempo, e a gente sabe que é demorado e burocrático. Muito bem, Jaci, um segundo tema também, que a gente sabe que vocês já foram até noticiados pelo Ministério Público, quando se fala em Ponte Ribeirão do Salto, né? E eu pergunto para você também como é que está a situação. Aí a gente sabe que você, como presidente, também deve ser muito cobrado, tanto pela população dessa região, por empresas também. Quando se fala em Ponte Ribeirão do Salto, qual que é o teu ponto de vista sobre isso? O meu ponto de vista é que, mais uma vez, muita bobajada foi falado, que em 2, 3 meses estaria resolvido, que em 2, 3 meses... E a gente sabe muito bem que a administração pública não acontece da noite para o dia. A gente sabe que os falastrões acabam entrando e depois veem que não é aquilo que eles falaram para o povo e acabam se contradizendo. A gente sabe que
cada um tem o seu pensar na parte de administração pública. Eu faria de um outro jeito, o Aristides vai fazer de um jeito, o Almir ia fazer de outro jeito e o Alexandre ia fazer de outro jeito. Só que nesse tempo quem acaba sofrendo é a população. E eu volto a frisar da importância de nós darmos vazão a essa situação o quanto antes, porque o povo do Ribeirão do Salto, o povo do Ribeirão Pinheiro, temos empresas grandes do lado de lá do rio que acabam sofrendo com essa demanda represada. A gente sabe que houve a enchente que derrubou as pilastras, então a gente sabe de toda a situação, mas a Câmara tem buscado, como diz o secretário de Planejamento, trazer à luz a realidade, sem escolher culpados, né? A Câmara não tem como escolher culpados, a Câmara vai trazer a realidade, vai mostrar à população quem errou, aonde foi o erro e o que dá para melhorar, né? Não crucificando ninguém, mas mostrando que foi errado e que a gente precisa melhorar nesse aspecto para a Taió voltar a crescer e buscar essa situação. Eu queria que a ponte do Ribeirão do Salto fosse uma das grandes prioridades do nosso município, para que a gente desse vazão. Mas a gente sabe que cada um tem a sua ideia e cada um tem o seu pensamento e cada administrador segue os princípios e as prioridades que bem quiser, digamos assim, dentro daquilo que lhe foi competido, que é a prefeitura. Então, eu quero que a ponte do Salto seja executada o mais rápido possível, porque essa situação já se arrastou por muito tempo. E quando a gente começa a falar em CPI dentro da Câmara, em oitiva, a gente acaba perdendo um tempo que era valiosíssimo para a gente buscar ainda mais recursos e para a gente fazer acontecer para o povo, né? E volto a frisar, tem muita coisa que a gente acaba pedindo financiamento e a gente poderia se organizar para não pedir financiamento lá na frente, porque quem paga é o povo também. Mas cada administrador tem o seu jeito de administrar e temos que respeitar, porque foi eleito pelo povo, e vamos para frente. Nós temos que ajudar a puxar para frente, só isso. Com certeza. Vereador, para finalizarmos o nosso bate-papo de hoje, a gente finaliza com um assunto também que é, com toda certeza, um dos principais assuntos hoje, acho que dentro da Câmara de Vereadores também, no nosso município todo, que quando se fala na compra aí do seminário de Taió. Pergunto então para você, como presidente, né? E a gente sabe que vocês, vereadores, terão uma importância, um importante desempenho aí, né? Na questão de aprovar ou não. Quando se fala na compra do seminário, qual que é o seu pensamento, o seu posicionamento, qual é a sua visão quando se fala em compra do seminário? Meu pensamento, vamos lá. Eu não sou contra a compra do seminário, eu sou contra a forma como foi colocada, né? Eu acho que é um valor exorbitante, é um valor alto, eu acho que a gente tem que se repensar nesse valor. Eu, no meu pensamento, eu tiraria a capela da compra, tiraria esses prédios, né, que vão demandar aí um grande investimento do poder público para reforma, para melhoria, para ampliação, para acessibilidade. Então eu compraria o terreno e não compraria os prédios, mas volto a frisar, é uma ideia do administrador e a gente tem que respeitar, né? A gente só tem que ver a parte jurídica, se é possível fazer essa compra, se é possível adquirir juro com um CNPJ que não é de empresa financeira, né? E tudo isso a Câmara tem que pensar, Esteu. A Câmara não pode simplesmente avalizar uma compra para depois o Ministério Público ou o Tribunal de Justiça dizer: como é que vocês liberaram isso aqui? Como é que vocês liberaram a compra se o cara não pode receber, se a prefeitura não pode pagar, entendeu? Então, se tem rixa entre, digamos assim, vamos ser muito claros aqui. Semana passada, a paróquia Cristo Rei entrou em contato com a Câmara pedindo para... nós precisamos negociar com a Mitra para que pelo menos um valor desse repasse que vai ser feito fique em Taió, porque até então não aconteceu essa conversa entre a Mitra e a paróquia. E a Câmara está no meio dessa briga, né? Então, a Câmara de Vereadores, ela acaba tendo que aguentar toda essa pressão, e eu volto a frisar, se quem tem medo de pressão é pneu de carro velho por medo de estourar. Eu não tenho medo de pressão. Esse projeto vai ser debatido e amplamente debatido, tá? Se precisar levar 1 ano para a gente aprovar esse projeto da melhor forma possível para o povo, nós vamos levar 1 ano. Nós vamos levar 1 ano, vamos levar 2 até ficar redondinho para o bem-estar da população. E não do lado A, nem do lado B, nem do lado C, nem do lado D. Tem que ficar bom para o povo. Tá? Porque quem paga o imposto é o povo, quem bota dinheiro dentro da prefeitura é o povo.
E quem vai pagar os custos lá na frente desse empreendimento é o povo. Então, quando a gente fala que comprar por comprar não dá, que precisa se ter um projeto para adquirir uma coisa, não é por brincadeira. É porque a gente sabe o valor que isso vai custar lá na frente. Ninguém está dizendo aqui que é ruim comprar o seminário. Eu não acho ruim. Mas desde que seja da forma correta, desde que seja bom pro povo de Itaió. E não pro lado A e nem pro lado B. E daí o Jaci fica aqui no meio, né? O lado A bate, o lado B bate e o Jaci fica aqui no meio. Mas não tem problema. Eu me elegi e foi para isso mesmo. Né? Para aguentar rojão. E não tenho medo de pressão. E pode mandar Pedro, Paulo, João vir falar comigo. Não tem problema nenhum. Todos eles vão ser atendidos com muito respeito e educação dentro da Câmara de Vereadores. Mas quem vai votar, que são os vereadores, né? Que são os 8 vereadores. Quem vai votar é que vai definir o que acha, o que diz, o que tem a ser dito. Então a gente precisa primeiro ter um projeto em mãos do que vai ser feito lá, o que vai ser colocado lá, quanto vai ser investido do recurso público, quanto vai custar todo esse investimento lá dentro daqueles prédios velhos ou dentro desse parque, o que vai ser feito. Nós temos um plano diretor que diz que não pode ter shows perto da cidade por causa do barulho, por causa do hospital. A gente tem um monte de leis e organogramas que nós vamos ter que seguir. A Câmara não é o que o vereador quer. Muitas vezes é o que a lei determina, é o que a lei encaminha, e não é do jeito que a gente espera que aconteça, mas é o caminho que toma dentro das leis que são colocadas e impostas a todos os munícipes e todo cidadão brasileiro, né? A gente acaba tendo que seguir leis também. Bacana. Já sei, nosso tempo é pouco limitado, agora já são 12 horas mais 9 minutos. Eu quero agradecer muito a tua presença e agradecer também a que você aceitou aí o convite de vir falar com nossos amigos internautas, amigos ouvintes da Educadora. É muito bom ter você sempre conosco aí. E deixo espaço para suas considerações agora. Nosso muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Quero agradecer de forma muito sucinta a Rádio Educadora, a todos, né, uma tchola, né? A gente sempre tem um carinho muito especial aqui, né? É um parceiro da gente da vida, né? Uhum. Tem um carinho muito especial. Era muito amigo do meu irmão, do Jair, e a gente fica muito grato com com todo esse carinho aqui. Quero deixar aqui de forma muito sucinta a nossa as pelo trabalho do meu amigo Aristeu Farias, né? Muito obrigado por tudo que tu tens feito pela nossa comunidade, tens trazido aí as informações, e a gente da segurança pública tem um grande vínculo contigo, né? Por conta daí dos acidentes e por conta das notícias. A gente fica muito grato a Deus pela tua vida, e porque agora tu mais magrão, assim, mais bonito, né? Tá mais ajeitado. Tá bonito. Tá bonito. E a gente só quer agradecer. Quero deixar as portas da Câmara abertas. Esse presidente é um presidente muito aberto a discussões, e eu volto a frisar, a Câmara fica aberta pro sim ou pro não. Venha conversar conosco, a gente acaba acatando, e a Tribuna Livre é um caminho. Por exemplo, ontem a gente teve aí mais um munícipe aí participando da Câmara de Vereadores, participando da Tribuna Livre, e isso é um caminho que pode ser tomado por qualquer morador de Itaió. Então a gente fica aberta às discussões. Quanto à Câmara de Vereadores, meu muito obrigado, Deus abençoe a todos, e que a gente possa fazer no ano que vem um melhor ano das nossas vidas e da vida do nosso povo de Itaió. Muito bem, Jaci, obrigado pela sua presença. Esse foi então o nosso bate-papo de hoje com o Jaci Delis, que está à disposição essa live agora na nossa fanpage. À tarde estará no portal educadora.com, o portal de notícias mais acessado do Alto Vale.